A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para a observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de até 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Então, nas opções, ele elenca as variáveis e vamos decidir qual é a correta após a discussão do fenômeno do eco. O eco é o fenômeno de reflexão da onda sonora e de chegada ao ouvido humano ou qualquer outro aparelho que possa percebê-lo. No caso, o ouvido humano é um aparelho que pode perceber o eco desde que a diferença entre a chegada dos sons seja, diferença no tempo, seja de pelo menos 0,1 segundo, e a percepção da repetição de um som emitido pelo ser humano, por exemplo. Esse som emitido se propaga pelo ar, no caso do exemplo dado aqui, bate numa parede, é refletido e retorna ao ouvido humano. O ser humano percebe a repetição do som emitido, desde que a diferença de chegada ao ouvido dele do som emitido por ele e do refletido seja de 0,1 segundos. Vamos só fazer um cálculo rápido aqui, ainda dentro desse exemplo do ser humano emitindo um som. Sabemos que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS, portanto, é velocidade vezes ΔT. Considerando D a distância do ser humano que emitiu o som até o obstáculo que refletirá o som, considerando D essa distância, pegamos aqui 2D, porque o som terá que caminhar D até chegar ao obstáculo e depois mais D de volta até chegar ao ouvido humano após ser refletido. A velocidade aqui é a velocidade do som, que sob determinadas condições vale 340 metros por segundo, dependendo da pressão, da temperatura, multiplicado por 0,1. 0,1 é justamente o ΔT necessário para que seja percebido o eco. Temos então que a distância mínima será 34, que é o produto de 340 por 0,1, isso dá 34, sobre 2, que é igual a 17 metros. Vemos então que velocidade e tempo são duas variáveis relevantes, o problema pede ainda mais que relevantes, imprescindíveis, no problema aqui do eco, que justamente é o fenômeno que trata o enunciado. Finalizamos ainda marcando que no nosso estudo de ondas, sabemos que velocidade de propagação da onda é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência de vibração da onda. Lambda, o comprimento de onda, é a distância entre duas cristas da onda ou a distância entre dois vales. A frequência é o número de vibrações por segundo. Note que, então, frequência é o inverso do período. Frequência, então, está diretamente ligada à variável tempo. Desse modo, também velocidade e frequência são duas variáveis relevantes. Podemos agora começar a discutir sobre as variáveis relevantes imprescindíveis para a determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano, que será feita com esse aparelho de ultrassonografia ou ecografia. Então, a letra A diz que a intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons. Note que não discutimos em nenhum momento intensidade do som aqui como variável relevante. Desse modo, letra A descartada. Letra B. A quantidade de luz para gerar as imagens no aparelho e a velocidade do som nos tecidos. Em nenhum momento falamos sobre quantidade de luz usada para gerar as imagens. Não, são imprescindíveis para o uso do aparelho, com resultados que trazem benefícios a todos nós, que a ciência e a tecnologia sempre trazem, Então a letra B deve ser descartada.
A letra C fala sobre a quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a frequência dos sons emitidos pelo aparelho. Note que essas duas informações dadas pela letra C se reduzem, na realidade, a uma só. Ambas estão ligadas ao tempo, e ele fala em duas variáveis imprescindíveis e não em uma só. Desse modo, a letra C também deve ser descartada. A letra D fala sobre a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. É justamente isso. A letra D é a opção correta, mas vamos discutir aqui finalmente a E. O tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo pelo aparelho. Note que, mais uma vez, ele está falando de tempo e de frequência, que já definimos como sendo o inverso do período e, portanto, é tempo também. Aqui ele pede duas variáveis imprescindíveis. Desse modo, a letra E está descartada e a nossa discussão credencia a letra D como correta. Encerrada a questão.